Eis-nos de volta para mais um episódio da Escola Bíblica. Vamos voltar à Epístola aos Romanos, porque é lá que temos parado, digamos, durante todos estes episódios, porque Paulo escreveu uma epístola muito importante, quer para aquele tempo, mas também para os nossos dias. E por isso mesmo, com a presença do pastor Pedro Esteves, vamos voltar outra vez a analisar um pouco mais detalhadamente aquilo que vem na Epístola aos Romanos. Pedro, começamos sempre com um sumário. Qual será o sumário de hoje? Hoje, com a ajuda do apóstolo Paulo, vamos olhar para as características da sociedade em que os romanos viviam e vamos perceber como é que Paulo descreve essa sociedade e avalia os padrões pelos quais essa sociedade vivia, e claro, isso vai nos ajudar a compreender muito da realidade e daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Muito bem, vamos procurar isso primeiramente na Bíblia para depois fazermos aqui alguns comentários, e para isso proponho a leitura de Romanos capítulo 1, versículos 21 e 22. Veja o que está escrito nesta passagem, que diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nesta secção, o apóstolo de alguma forma descreve uma classe de pessoas. Vemos aqui claramente isso descrito nesta passagem. Podemos saber de quem é que ele está a falar efetivamente? Sim, nesta descrição parece bastante claro, Jorge, que o que o apóstolo Paulo está a fazer é colocar diante da igreja, porque é à igreja que ele escreve, não é? E à igreja ele está a tentar descrever a sociedade pagã que os envolve. Uma sociedade pagã, idólatra, que no fundo os cristãos em Roma, seguramente já afastados, a tudo a correr bem, já afastados destas realidades. Nós só lemos aqui 2 versículos nesta primeira fase, mas eu já a seguir terei que ler aqui mais alguns versículos, porque senão não compreenderíamos o quadro geral. Mas, portanto, este quadro geral mostra-nos que o apóstolo está interessado em mostrar aos romanos que eles estavam envolvidos numa sociedade que se caracterizava por padrões de vida, por uma postura diante de Deus completamente oposta àquilo que são os padrões que Deus nos propõe. Obviamente que isso depois vai ter implicações na mensagem que Ele quer transmitir-lhes. E quais eram essas características? Vamos encontrar aqui várias características. Obviamente que do texto que ainda agora leste aqui, nós percebemos uma primeira grande identidade, a qual ele a seguir vai continuar, e se quisermos até ser mais específico, mas nestes versículos percebemos que a grande preocupação ou a descrição maior que o apóstolo Paulo faz da sociedade deste tempo, em Roma, é de um espaço onde as pessoas deixaram de reconhecer Deus e a sua soberania. Ele chega mesmo a dizer que, tendo conhecido a Deus, ou seja, apesar de tudo, ele considera que estas pessoas tiveram, de alguma forma, oportunidade de ter uma percepção, um vislumbre de Deus e da sua existência. A verdade é que se afastaram dessa fé nele, deixaram de o glorificar, deixaram de o reconhecer como o autor das dádivas e das bênçãos, quando ele diz que não lhe deram mais graças e que no seu coração obscureceu-se completamente essa ideia de Deus. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer que estas pessoas são inexcusáveis, ou seja, quando Deus a julgar por causa destas ações e desta postura, elas não têm uma desculpa para isso. Precisamente porque Paulo explora, aliás, num pensamento muito bem escrito e formulado, esta ideia de que as coisas invisíveis, a criação do mundo, tudo o que se vê à nossa volta, de alguma maneira já argumenta a favor de Deus. Claro. E que esta primeira grande característica é um afastamento, se quisermos, até da soberania de Deus. Quase que poderíamos dizer, se é que não foi mesmo essa a intenção de Paulo, de mostrar que a partir do momento em que alguém deixa de reconhecer a Deus como Senhor e Criador, facilmente vai entrar então numa espiral descendente. E então Paulo vai descrever como é que era a sociedade nesse tempo.
Vamos acompanhar aqui alguns exemplos que eu vou apenas ler. Aqueles que nos ouvem e veem podem, claro, naturalmente ouvir-me e acompanhar dessa forma. Por exemplo, no versículo 23, ele diz que estas pessoas fizeram o seguinte: mudaram a glória de Deus em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. O que é que o apóstolo Paulo está a referir? Claramente à idolatria. À ideia de que a sociedade pagã deste tempo substituiu, lá está, a glória do verdadeiro Deus, um Deus invisível, que é adorado, obviamente, por estar acima de nós, foi substituído, ou seja, em coisas semelhantes a imagens de homens e mesmo de outros animais. Portanto, nós percebemos que ele está com certeza a referir mesmo a imagens de escultura e outras formas que a sociedade foi encontrando para as colocar no lugar de Deus. Portanto, nós vemos aqui uma referência clara à idolatria, às imagens de escultura. Sendo que a lei de Deus diz claramente, não terás outros deuses. Ora, não é? nós sabemos que não ter outros deuses e não fazer imagens de escultura são mandamentos claros. E por isso o apóstolo Paulo acusa precisamente esta sociedade de se ter afastado desses valores. Mas lá está, ainda mais do que isso, no versículo 25 vamos encontrar a seguinte descrição. O que é que esses homens fizeram? Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O que é que nós entendemos aqui? Podemos depreender de que homens foram colocados, no fundo, no lugar de Deus. Portanto, mais uma vez tem a ver aqui com idolatria, uma falsa adoração, e nós aqui facilmente conseguimos enquadrar a ideia de que os imperadores ou os governantes eram Deus ou que deviam ser adorados, ou de que, quem sabe até, líderes religiosos se colocam como intercessores, ou uma espécie de intermediários entre o homem e Deus. Esses conceitos de infalibilidade humana, do homem a ser, de homens que se curvam diante de outros homens, quer dizer, coisas que na verdade vieram por influência, com certeza, desta cultura que em Roma se desenvolveu. Não temos dúvida que muitas destas coisas vieram influenciar, aliás, a história do cristianismo. E que ainda hoje influenciam Porque nós vamos precisamente encontrar, com origem nesta lógica de adoração, de compromisso entre o humano e o divino, vamos encontrar precisamente imagens de escultura, imagens de coisas terrestres às quais as pessoas se curvam. Vamos encontrar homens que são basicamente adorados e bajulados como se fossem Deus. Vamos ver aquilo que Satanás disse a Eva: e sereis como Deus, não é? Precisamente essa ideia de que homens estariam ocupando o lugar de Deus. Claro, o apóstolo vai ainda depois falar, por exemplo, agora já mais do comportamento, se quisermos, dos padrões morais. Ele vai referir-se precisamente ao facto, nos versículos 26 e 27, de que mulheres e homens fizeram o seguinte: mudaram o uso natural, aquilo que o apóstolo vai chamar que é contrário à natureza, e fizeram o quê? Inflamaram-se na sua sensualidade uns para com os outros. Ou seja, mulheres inflamaram-se em sensualidade para com mulheres e homens para com homens. Obviamente, um relato muito preciso de quê? De uma sociedade que se afastou de um padrão que, segundo o relato bíblico, Deus definiu para o ser humano na relação entre homem e mulher. Portanto, um ataque aqui à família, mais um padrão que é desviado. Tudo isto, no fundo, vai resultar em quê? Naquilo que no versículo 28 o apóstolo vai dizer: não se importaram de ter conhecimento de Deus, e assim Deus os entregou, e eles fizeram coisas que não convêm. Isto, no fundo, tocou ou toca todas as áreas da vida humana. Sem dúvida. Todas as áreas da vida humana acabam por estar aqui envolvidas, e a conclusão a que podemos chegar é que quando uma pessoa se afasta do seu Criador, que foi por aí que começou a descrição de Paulo, ela entra numa espiral de declínio moral e espiritual, e, portanto, a pessoa claramente fica totalmente fora do plano de Deus. Numa frase, como é que colocamos tudo isto em prática? Analisemos o tempo em que vivemos. Paulo descreveu o tempo dos romanos. Analisemos com cuidado o tempo em que vivemos e onde virmos que os padrões definidos por Deus não estão a ser seguidos, tenhamos cuidado, por que não dizer mesmo, afastemo-nos dessas pessoas, desses lugares, desses valores. Foi muito bom termos estado consigo durante estes minutos, abrindo a palavra de Deus. Fica a nossa promessa e também a nossa vontade de voltarmos já no nosso próximo episódio. Até lá.